Meu ex disse ao juiz que nosso filho queria morar com ele. Então, meu filho pegou o celular. A coragem de uma criança. A sala do tribunal estava em silêncio. Não aquele silêncio tranquilo, mas o tipo que faz seu coração bater mais alto do que deveria. Meu filho estava sentado a poucos metros de mim, com as perninhas balançando na beirada do banco de madeira. Ele tinha apenas 8 anos, mas naquele dia, seu rosto parecia mais velho, como se ele tivesse envelhecido. Nos minutos em que estivemos sentados ali, Damian, meu ex-marido, permaneceu de pé ao lado do advogado dele, com aquele mesmo ar zombeteiro que sempre carregava quando achava que estava ganhando. Ele olhava fixamente para frente, sem me encarar, nem ao nosso filho. O juiz ajustou os óculos, folheou algumas páginas e finalmente ergueu os olhos. Senhor Carter, disse ele, o senhor está solicitando uma mudança de custódia. Disse a este tribunal que seu filho expressou o desejo de morar com o senhor, correto? Damian assentiu com confiança. Sim, meritíssimo. Zaden me disse que não se sente confortável na situação atual. Ele quer morar comigo em tempo integral. Meu estômago revirou. Olhei para Zaden. Suas mãos estavam fortemente entrelaçadas no colo. Ele não parecia com medo, mas também não parecia bem. Eu queria me levantar, protegê-lo de alguma forma. Mas não consegui me mover. Estava paralisada. Acho que uma parte dele também estava. O juiz então olhou diretamente para Zaden e perguntou suavemente. É verdade que você quer morar com seu pai? Tudo dentro de mim parou. Meu coração, minha respiração, minha esperança. Eu queria gritar que não era justo fazer essa pergunta a um menino de 8 anos numa sala cheia de estranhos, sob pressão, com o pai dele ali, uma sombra ameaçadora. Mas eu fiquei em silêncio. Esperei. Zaden se levantou. Não respondeu de imediato. Enfiou a mão no bolso do pequeno paletó cinza. Tirou algo e mostrou ao juiz. Era meu celular antigo, que eu havia dado para ele brincar meses atrás, quando atualizei o meu. Nem achei que funcionasse tão bem. Zaden olhou diretamente para o juiz e falou com a voz baixa, mas firme. Posso reproduzir a gravação de ontem à noite. Todos no tribunal ficaram imóveis. Até Damian se virou para olhar. O juiz se inclinou um pouco para frente. Gravação? Zaden assentiu. Sim, do meu pai ontem à noite. O segurança deu um passo à frente e o juiz fez um gesto para que Zaden entregasse o celular. Mas antes de fazê-lo, Zaden acrescentou. Eu não sabia o que fazer. Gravei só para alguém acreditar em mim. Naquele momento, eu soube. Algo tinha acontecido. Algo que eu não tinha visto, nem ouvido. Algo de que eu não consegui protegê-lo. E meu filho, meu menino de 8 anos, tinha aprendido a se proteger. Sozinho. Senti todos os olhos da sala voltados para ele. Mas Zaden não vacilou. Estava com os ombros retos, os dedos pequenos segurando o celular com força. O sorriso de Damian desapareceu. O juiz ainda não havia autorizado a reprodução. Olhou para Damian, depois para mim, e por fim, para Zaden. Tem certeza de que quer mostrar isso ao tribunal? Zaden assentiu. Minha garganta estava seca. Meus punhos cerrados no colo. O que quer que estivesse naquele celular, o que quer que Damian tenha dito, meu filho foi corajoso o suficiente para trazer à tona. Diante de estranhos. Diante do próprio pai. E quando eu o encarei, vi algo que me destruiu por completo. Ele não estava apenas com medo. Ele estava se defendendo. Estava me defendendo. Estava defendendo a verdade. O juiz finalmente autorizou a reprodução. E nada foi igual depois disso. As pessoas sempre me perguntam por que fiquei com Damian por tanto tempo. Eu não tenho uma resposta simples. O amor nem sempre é uma linha reta. Às vezes é um nó, que vai te prendendo tão devagar que você nem sente até não conseguir mais respirar. Conheci Damian quando eu tinha 22 anos. Ele era confiante, divertido. O tipo de homem que enchia um ambiente. Me fazia sentir vista como ninguém havia feito. Só percebi depois que algumas pessoas só te enxergam para encontrar o melhor lugar para te quebrar. Tudo começou aos poucos. Ele não gostava de algumas das minhas amigas. Dizia que eram más influências. Queria que eu ficasse mais em casa. Dizia que mulheres de verdade priorizavam a família. Quando engravidei de Zaden, as coisas pioraram. Parei de trabalhar. Ele disse que cuidaria de tudo. Mas tudo tinha um preço, minha independência, minha voz, minha paz. Chegou um ponto em que eu mal me reconhecia. Não podia ter cartão de débito. Não podia dirigir sem avisar antes. Se usasse maquiagem, ele perguntava quem eu queria impressionar. Se não usasse, dizia que eu parecia preguiçosa. Não importava o que eu fizesse, nunca era o suficiente. A gota d'água foi uma noite em que Zaden derrubou o suco no carpete. Ele tinha só 5 anos. Damian gritou com ele tão alto que as paredes tremiam. Eu me coloquei entre eles e disse, não grite com ele. Damian me lançou aquele olhar que eu já conhecia bem demais. Naquela noite, arrumei uma mochila, peguei meu filho e fui embora. Ficamos 2 semanas na casa da minha mãe até encontrar um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Não era muito, mas era nosso. Consegui um trabalho meio período numa biblioteca durante o dia e limpava escritórios à noite. Era difícil. Tinha dias que mal dormia. Mas eu era livre. E mais do que tudo, Zaden estava seguro. Minha mãe, Evelyn, virou nosso alicerce. Cuidava do Zaden enquanto eu trabalhava, ajudava com a janta, com as tarefas. Ela tinha ficado em silêncio enquanto eu estava com Damian, mas depois que fui embora, disse a verdade. Eu nunca quis me meter, mas rezei todas as noites para você sair dali antes que piorasse. No começo, Damian não lutou pela guarda.
Durante 2 anos, via Zaden nos finais de semana alternados, sempre agindo como se estivesse me fazendo um favor. Mas algo mudou. 6 meses atrás, ele apareceu de terno novo e advogado. Disse que queria a guarda total. Afirmou que eu era instável. Disse que Zaden queria morar com ele. Foi como um soco no estômago. Eu sabia que não era verdade. Zaden amava nossa vida juntos. Tínhamos rotinas, risadas, histórias antes de dormir, panquecas aos sábados. Zaden nunca disse que queria morar com Damian. Mas eu sabia como ele podia ser convincente. Damian sempre foi 2 pessoas, o encantador que o mundo via, e o verdadeiro, que só eu conhecia por trás das portas fechadas. As semanas que antecederam a audiência foram cheias de estresse. Zaden começou a ter dificuldade para dormir. Se agarrava mais a mim. Fazia perguntas estranhas sobre juízes e tribunais. Uma noite, se enfiou na minha cama e sussurrou: "E se alguém estiver mentindo e as pessoas acreditarem nele?" Virei para ele, acariciei seu cabelo e disse: "Então você conta a verdade. É isso que fazemos, mesmo quando é difícil." Ele assentiu, mas não disse mais nada. Na manhã da audiência, vestiu o paletó cinza que minha mãe havia passado. Me perguntou se podia levar aquele celular velho. Eu disse que sim, sem pensar muito. Ele usava para ouvir música e jogar joguinhos. Nunca imaginei que aquele celular seria a chave de tudo naquele tribunal. Com as mentiras de Damian ecoando e o juiz me encarando como se pesasse o futuro numa balança, eu só consegui orar. Não para que acreditassem em mim. Nem por justiça. Eu só orei para que meu filho se sentisse seguro o suficiente para dizer a verdade. E de alguma forma, mesmo aos 8 anos, ele fez mais do que falar. Ele provou. O juiz assentiu lentamente após ouvir Zaden confirmar que queria mostrar a gravação. Ele fez um gesto para o oficial da corte, que pegou o celular da mão dele e o levou até o banco do juiz. O aparelho foi conectado ao sistema de som da sala de audiência, e todos ficaram em silêncio enquanto o juiz pressionava o botão de play. A gravação começou com estática, depois uma voz abafada preencheu o ambiente. Era a voz de Damian. "Você vai dizer que quer morar comigo, entendeu, Zaden? Se disser isso, eu te dou aquele videogame novo que você queria. Mas se não disser, houve uma pausa. Eu prometo que sua mãe vai se arrepender. Ela vai perder você de qualquer jeito." Um murmúrio baixo percorreu a sala. O juiz imediatamente ergueu a mão, exigindo silêncio. O rosto dele endureceu. A gravação continuou. "Você acha que ela vai conseguir manter você feliz? Ela vive num apartamento ridículo. Sabe o quanto ela ganha? Uma piada. Eu sou seu pai. Eu posso te dar uma vida de verdade. Mas se abrir a boca e disser que quer continuar com ela, bem, vou garantir que isso não aconteça." Zaden, na gravação, respondeu com a voz baixa e hesitante. "Mas eu gosto de ficar com a mamãe." Damian respondeu com um tom ríspido. "Zaden, fique esperto. Você vai dizer que quer morar comigo. Ou vai perder tudo. Até sua mãe." A gravação terminou ali. O silêncio foi tão absoluto que se podia ouvir a respiração de cada pessoa na sala. O advogado de Damian se remexeu desconfortavelmente, e Damian, visivelmente nervoso, tentava recuperar a postura, mas a máscara de autoconfiança havia desmoronado. O juiz ficou alguns segundos olhando para o celular como se digerisse cada palavra. Então, ele olhou diretamente para Damian. "Senhor Carter, o senhor gostaria de explicar o conteúdo desta gravação?" Damian se endireitou, limpou a garganta. "Meritíssimo, crianças imaginam coisas. Ele deve ter editado isso de algum modo, eu jamais." "Chega", interrompeu o juiz, a voz carregada de autoridade. "A gravação é clara. Você manipulou, ameaçou e coagiu uma criança de 8 anos. Seu próprio filho." O juiz então se voltou para o advogado de Damian. "Aconselho que seu cliente permaneça em silêncio daqui em diante. Qualquer declaração a partir deste ponto pode ser usada contra ele em um processo criminal." O advogado assentiu rapidamente. O juiz se voltou para mim. Eu ainda estava em choque, os olhos fixos no filho que criei, que protegi, que tentei blindar do mundo e que acabou me protegendo. "Senhora Adams", disse o juiz, diante da evidência apresentada, "este tribunal rejeita a petição de mudança de custódia. Além disso, emitirei uma ordem de restrição temporária contra o Sr. Carter, válida até a próxima audiência, onde discutiremos sua conduta e os efeitos sobre a criança." Eu senti minhas pernas enfraquecerem, mas de alívio. Meu filho estava salvo. Pelo menos por agora. O juiz fez um gesto e a audiência foi encerrada. Damian foi instruído a permanecer para esclarecimentos adicionais com o oficial da corte. Ele tentou se aproximar de Zaden, mas 2 seguranças imediatamente se colocaram entre eles. Pela primeira vez, vi Damian impotente. O homem que sempre controlou tudo não tinha mais o controle. Zaden correu para mim. Me ajoelhei e o abracei tão forte que ele quase perdeu o ar. "Você foi muito corajoso", sussurrei no ouvido dele. "Eu te amo tanto, meu amor. Você salvou a nós 2. Ele respondeu baixinho. "Você sempre me disse para dizer a verdade. Mesmo quando dá medo." Saímos da sala de audiência de mãos dadas. A imprensa estava do lado de fora, mas passamos por eles sem parar. A única coisa que importava era o caminho até o carro. O caminho de volta para casa. Nosso lar. Nos dias seguintes, Zaden voltou a dormir melhor. Voltamos à nossa rotina, as panquecas de sábado, os filmes de sexta-noite. Mas algo havia mudado. Não só nele, que se tornará mais sério, mais atento. Mas em mim também. Passei anos achando que precisava ser forte por ele.
Mas naquele tribunal, aprendi que ser forte às vezes é ensinar alguém a falar quando tudo quer te calar. E ele falou. O tribunal havia ficado para trás, mas as cicatrizes do que vivemos ainda estavam à flor da pele. Nas primeiras noites depois da audiência, Zaden dormia comigo na mesma cama. Não porque estivesse com medo, mas porque queria sentir que estávamos juntos, seguros. Às vezes, no meio da madrugada, ele se virava e dizia baixinho: "Ele não vai voltar, né?" E eu respondia sempre da mesma forma: "Não enquanto eu respirar." Recebi uma ligação da assistente social 2 dias depois. Disseram que estavam abrindo um processo formal contra Damian por coação e abuso psicológico. Queriam saber se eu estaria disposta a colaborar. A resposta saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Sim. Por mim. E pelo meu filho. Zaden voltou para a escola como se nada tivesse acontecido, mas as professoras notaram algo diferente nele. Estava mais quieto, mas também mais confiante. Num exercício de redação, ele escreveu: "Meu herói é minha mãe, porque ela me ensinou que a verdade é mais forte do que o medo." Quando vi o papel, chorei. De novo. Choro com mais frequência hoje em dia. Não porque estou fraca, mas porque não preciso mais fingir que sou feita de ferro. Minha mãe, Evelyn, me ajudava com tudo, desde os jantares até as conversas difíceis. Ela mesma já havia passado por um casamento violento e sabia o que era andar com os ombros curvados pelo medo. Agora, éramos 3 gerações sob o mesmo teto, quebrando o ciclo. Recebi uma intimação para uma nova audiência, agora criminal. Damian responderia formalmente pelas ameaças ao filho e pela tentativa de manipular o processo judicial. O promotor disse que a gravação era prova irrefutável, mas que o testemunho de Zaden poderia reforçar o caso. Fiquei em dúvida. Ele já tinha feito tanto. Já tinha sido forte demais para um garoto de 8 anos. Mas quando perguntei se ele queria falar, Zaden me olhou e disse: "Se eu não falar, ele pode fazer isso com outro filho, né?" E eu entendi. Ele queria justiça, não só para ele, mas para qualquer criança que pudesse cair nas mãos de alguém como Damian. No dia do julgamento, Zaden vestiu o mesmo casaco cinza. Ele disse que dava sorte. Entrou no tribunal ao meu lado, com as mãos frias, mas o queixo erguido. A promotoria fez as perguntas com cuidado. Zaden respondeu sem hesitar. Disse que gravou porque sentiu que ninguém acreditaria nele. Disse que teve medo, mas não queria mais viver com medo. Damian tentou desqualificar o testemunho, tentou até sugerir que eu tinha manipulado nosso filho. Mas o juiz não comprou. Nenhum dos presentes comprou. Ao fim, Damian foi considerado culpado pelas ameaças e manipulação emocional. Recebeu uma sentença de restrição permanente e foi obrigado a participar de um programa de reabilitação obrigatória. Mais do que isso, perdeu o direito de ver Zaden até que o menino completasse 16 anos e mesmo assim, apenas se ele próprio desejasse. Saímos do tribunal com o peso de anos sendo arrancado, centímetro por centímetro, dos nossos ombros. Na calçada, fora do prédio, Zaden segurou minha mão. "Agora a gente pode só viver?" Respirei fundo, como se estivesse sentindo o ar pela primeira vez em anos. "Sim, meu amor. Agora a gente só vive." A vida depois da tempestade não voltou ao normal, ela criou um novo normal. Nos meses que seguiram, entrei em contato com uma psicóloga infantil recomendada por uma amiga da biblioteca onde eu trabalhava. Seu nome era Clara, e logo na primeira sessão com Zaden, percebi que ela tinha uma doçura rara, daquelas que fazem até um adulto baixar as defesas. Zaden gostava dela. Falava com ela sobre medos, sonhos, pesadelos, e até sobre as manhãs em que preferia dormir mais para não lembrar de certas coisas. Ele desenhava muito. Um dia, me mostrou um desenho com 3 figuras, uma mulher com um escudo, uma criança com um raio nas mãos e uma senhora com asas nas costas. Perguntei o que significava. Ele respondeu: "É a gente. Você me protege, a vovó vigia de cima e eu tenho coragem agora." Guardei aquele desenho até hoje. Está emoldurado na sala, acima do sofá onde costumamos deitar para ver filmes. Voltei a estudar. Com a ajuda da minha mãe, me matriculei em um curso técnico de biblioteconomia. Trabalhar na biblioteca era minha válvula de escape, mas agora queria fazer disso uma profissão de verdade. Durante a noite, eu ainda limpava escritórios, o dinheiro era apertado, mas a esperança tinha voltado. Zaden começou a tocar violão. Um presente simples da minha mãe virou a paixão dele. Praticava toda tarde, e nas manhãs de sábado, fazia pequenos shows para mim e Evelyn. Tocava músicas que aprendia no YouTube e inventava letras engraçadas sobre como a mamãe sempre esquece onde deixa as chaves. Ríamos muito. Ríamos tanto que às vezes esquecíamos completamente o passado. Mas nem tudo era fácil. Algumas noites Zaden ainda acordava suando, murmurando coisas sobre gritos e portas batendo. Nessas noites, eu deitava com ele, segurava sua mão e dizia a única coisa que ele precisava ouvir. "Já passou. Eu tô aqui. E vai ficar tudo bem." Numa tarde de domingo, enquanto limpávamos o quintal do pequeno apartamento, ele se virou para mim e perguntou: "Mãe, um dia a gente vai ter uma casa com escadas?" Sorri. "Claro que sim. Vai ser uma casa com escadas, e você vai escolher a cor da parede do seu quarto. Posso pintar de verde-limão? Se for o seu sonho, pode." Zaden sorriu daquele jeito que só uma criança livre sorri. E naquele momento, eu soube. Soube que a dor dele não tinha sumido, mas tinha virado cicatriz. E cicatrizes não doem para sempre. Elas apenas lembram que a gente sobreviveu. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta pelo correio. Era do tribunal. A sentença contra Damian estava mantida. Mas no fim da carta, havia um adendo escrito à mão pela própria juíza. Seu filho mostrou a este tribunal mais coragem do que muitos adultos que conheci em anos de serviço.
A senhora criou um herói. Guardei aquela carta na mesma gaveta do desenho com escudo, asas e raios. Hoje, 2 anos depois, escrevo isso sentada na varanda da nossa casa, sim, com escadas. Pintamos o quarto de Zaden de verde-limão, mesmo que tenha me doído os olhos nas primeiras semanas. Ele está no andar de cima agora, tocando uma música que compôs. Evelyn está na cozinha fazendo pão. E eu? Eu estou livre. E finalmente, em paz. Se essa história te tocou, compartilhe. Às vezes, coragem cabe num bolso e muda tudo. Inscreva-se no Curtas do Reddit para mais histórias reais que transformam dor em força.